Fala galerinha do terceiro ano, aqui é o professor Billy de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa sexta aula. Bom pessoal, vamos lá. Na página 6 da apostila, o texto no espaço. A gente vê aí a imagem de grafites antigos na cidade italiana de Pompeia. Atualmente aí um museu a céu aberto, essa foto é de 2006, tá? A cidade de Pompeia tem uma arqueologia decisiva aí para o estudo da história da arte, né? E ela constantemente alimenta novos achados aí que proporciona um melhor entendimento da arte de um dos períodos mais remotos, mais antigos, né? Um dos sítios arqueológicos mais relevantes aí para o estudo da arte romana, da antiguidade, que fica aí no sul da Itália, é mais ou menos 23 quilômetros da cidade de Nápoles, talvez seja uma cidade mais conhecida. Tem algumas outras cidades também, Herculano e Stabia. Então essa cidade de Pompeia, ela foi soterrada por uma erupção do vulcão Vesúvio em agosto de 79. Em agosto de 79, tá? Depois de Cristo. E essa cidade ela passou 16 séculos. 16 séculos debaixo de poeira vulcânica. E a lava que cobriu ali a cidade depois das escavações, essa lava foi retirada e somente em 1748, isso no caso sob o patrocínio do monarca na época espanhol, Carlos III. E aí se descobriu ruínas extraordinárias aí, que permitiu que a gente entendesse o cotidiano, o dia a dia daquelas pessoas que moravam ali, tá? Que eram dominadas por uma elite de comerciantes, basicamente de azeite e vinho, tá? Azeite e vinho. E é interessante porque as pessoas, elas cuidavam ali dos afazeres domésticos, profissionais, quando de repente elas foram atingidas por pedras e aquela nuvem de cinza, né, com aquelas temperaturas altíssimas, repletas de gases venenosos, e elas tiveram praticamente uma morte muito instantânea, assim. Até as lavas desceram muito rápido, impossibilitando, surpreendendo as pessoas que foram mortas ali e foram encontradas realizando ali as suas atividades. Né, os ossos, enfim, as pessoas em posições até de corrida, que não deu tempo nem de correr. Tá? Realmente coisas assim impressionantes. Riquezas extraordinárias. E a cidade foi tombada pelo patrimônio mundial da Unesco, né? Foi tombada pela Unesco como patrimônio mundial. E é com certeza uma das atrações mais populares da Itália, chegando a ter aí mais de 2 milhões, 2 milhões e meio de visitantes por ano. Por ano, tá? Bom, eu não vou me aprofundar muito nesse tema, porque a ideia principal de hoje é mostrar a questão dos grafites. Falar um pouquinho dos grafites. Então, a conquista, acompanha a leitura aí do texto, a conquista de outros espaços além de museus e galerias, porque geralmente a gente acha que a arte só é considerada arte se estiver dentro de um museu, de uma galeria de arte. E os grafites não estão necessariamente
A maioria deles não estão nem nesses locais tradicionais de exposição artística e nem por isso são considerados, não são considerados arte, tá? Pelo contrário. Então a conquista de outros espaços, além de museus e galerias, já era uma realidade para a arte. Para a arte tradicional, monumentos e esculturas ocupam espaços públicos das cidades há muito tempo. Monumentos, evidentemente, arquitetônicos, estátuas, enfim. Essas obras geralmente são instaladas nas ruas e praças do espaço urbano de maneira a prestar homenagem a grandes acontecimentos ou personalidades históricas. Né? Na antiguidade, imagens e textos já ocupavam os muros dos espaços públicos. Então, isso já acontece há muito tempo. Contudo, essa modalidade de expressão, que é o caso do grafite, que é uma modalidade de expressão criativa, surgiu em outra face da paisagem das cidades no fim do século XX. O termo grafite se popularizou a partir de um movimento no final dos anos 60, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. As frases e as assinaturas denominadas tags, né, porque tags em inglês significa, que está aí do lado, aí, tem uma marcação aí, significa marcação. Né? Então, eles assinavam, eles faziam as tags, né? De certa forma, são as assinaturas, tanto do nome do autor, né, quanto de grupos que apresentam características tipográficas singulares, né, parecidas, que têm uma poética, um estilo, né? Então as frases e as assinaturas denominadas tags eram escritas em muros e linhas de trem e passaram a ocupar, no caso, o espaço externo, tanto em relação ao espaço físico quanto ao establishment artístico. Establishment, que a tradução literal é dessa palavra, trata-se do universo padrão tradicional da arte. Então, establishment é aquele local tradicional de desenvolvimento de arte, que envolve todos os seus circuitos de exposição, exibição e venda. Então, com o passar do tempo, essas mensagens ganharam estilos, que é o que eu falei, a poética, grafismos, escritas diferenciadas, cores, e começaram a se tornar mais estilizadas, até chegar ao grafite que conhecemos atualmente. Então, claro, hoje o grafite, você olha, você sabe que aquilo não é uma pichação. Aquilo é arte, porque tem poética, tem característica própria. Você sabe que é um grafite por conta do estilo. Então, o período de popularização do grafite foi um ponto de virada significativa na história da arte de rua. Então, o seu surgimento se deu em uma época em que os jovens começaram a contestar a realidade social e política. Então, iniciou nesse processo, fazendo uso de espaços públicos sem autorização. Por esse motivo, muitas vezes o grafite foi discriminado e considerado vandalismo, mas hoje é uma expressão artística que está presente em galerias, inclusive, em museus, em locais fechados e no mercado de arte como um todo. Então se vende, sim, grafites expostos tanto nas ruas quanto em locais específicos de arte. Mas, no início, era, sim, discriminado por conta da não autorização, de não fazer em espaço público autorizado pelo poder público. Então, mas depois a gente vai entrar nessa questão, o que é a arte e o que é pichação em termos de grafite. Tá? O que eu gostaria que vocês entendessem é que o grafite é uma manifestação que acontece em espaços públicos, a priori, tá? Apesar de que hoje também tem em espaços fechados,
mas a priori é em espaços públicos, esses grafites são produzidos em espaços públicos, grande maioria. A produção é feita em muros e paredes autorizadas. Autorizadas. A grande maioria, tá? Que compõem esse ambiente urbano por meio da tinta spray. Claro que eu não vou entrar depois eu não vou entrar em detalhes agora das técnicas do grafite, tá? Mas a priori é com tinta spray que se usa para fazer grafite, a tinta spray que se usa para fazer grafite. Então os grafiteiros, que são chamadas pessoas que produzem grafite, eles expressam as narrativas da cidade. Eles são praticamente a voz da cidade, em questões diversas, que atravessam, no caso, a realidade social. Então, a maioria desses grafites propõe uma crítica, uma reflexão, tá? Por meio das formas, das cores, os traços nos muros, enfim, junto a outras expressões artísticas, né? No caso, o grafite, ele faz parte, por exemplo, da cultura popular chamada de hip hop, né? Que traduz as vivências da rua por meio da arte, tá? Porque o hip hop na verdade, não é só um estilo de música ou de dança, não. É uma cultura que envolve várias coisas, tá? Ela surgiu aí nas comunidades afro-americanas, no subúrbio de Nova York, na década de 70. A música é a principal manifestação artística do hip hop, mas também traz a dança, que é o street dance, o break dance, que é as danças de rua, né, norte-americanas. Traduz também, o hip hop tem também envolvido o DJ, né, o MC, mestre de cerimônias, que canta o rap, que é um estilo de música. O basquete está envolvido também, principalmente o basquete 3, né, que foi iniciado aí nas ruas de Nova York também, são jogados apenas com 3 jogadores de cada equipe. E também o skate, né, faz parte da cultura hip hop. Então tudo isso envolve a cultura hip hop, né? O hip hop é a tradução da expressão hip hop como balançar dos quadris, nesse caso o vocabulário hip em inglês tem a conotação de o que está na moda, né? O hip quer dizer o que está acontecendo no momento, e o hop seria aí um movimento de dança, né? Mas tem registros norte-americanos do termo hip hop, na verdade o som da cadência do marchar dos soldados, né? Marchar dos soldados. Então, meio que foi criado na cadência do som da marcha dos soldados, né? E comparado aí ao ritmo dos MCs no palco, né? Ao lado dos DJs, para proferir o rap, no caso, né? Então o hip hop teria sido registrado pela primeira vez oficialmente, porque é lógico que sendo uma expressão popular, periférica e naquela época meio transgressora, né? Então, nesse caso, o primeiro registro oficial seria em 1979, com a gravação da música Rapper's Delight, do grupo Sugar Gang. Sugar Hill Gang, tá? Sugar Hill Gang, tá o nome aí escrito aí, Sugar Hill Gang. Vou tentar colocar um trechinho da música aí, não sei se o YouTube vai derrubar meu vídeo por conta disso, questões de direitos autorais, mas vou deixar no fundo aí a musiquinha aí, só um pedacinho para vocês verem. Bom, então no caso, o grafite também conota-se que ele teve a origem do nome do italiano graffito, que quer dizer em latim
escritas feitas com carvão, que é o grafite, material de, né, o lápis grafite. Então, grafite é aquela pedra de escrever escura, né, o grafite. Então, para o italiano, grafito quer dizer em italiano escritas feitas com carvão ou escritas feitas em paredes. No caso do idioma grego, a palavra vem do graphen, que significa escrever. Bom, mas o grafite, como vocês viram, ele remota desde a pré-história. Desde a pré-história. E as manifestações dos romanos antigos feitas nas paredes, como a gente viu na cidade de Pompeia, né, como forma de protesto, de manifestação, quer dizer, é uma ideia muito antiga. Então, com a evolução das técnicas da pintura, da Idade Média, principalmente, as igrejas passaram a usar essas práticas, né, populares dentro dos próprios templos, no caso, em formas de afrescos. Afresco, que é aquela pintura com argamassa ainda fresca, aí há uma reação química ali da argamassa com a tinta, ficando indelével, quer dizer, a tinta fica fazendo parte da parede, por isso perdura muito mais a pintura, né, e não fica superficial. Então, muitos artistas utilizaram afrescos nas paredes das igrejas para pinturas religiosas, né? Inclusive no teto das igrejas. Isso aí, no século XX, a arte mural ela teve, no caso, um reconhecimento por meio de nomes aí famosos, como Picasso, né, e o próprio Miró, que fortaleceram, no caso, a expressão cubista em arte mural, né? Mas há diferentes relatos sobre o surgimento do grafite, tá? Como é conhecido atualmente, né? O início e a expansão dessa arte são explicados aí por alguns como advinda dos movimentos contraculturais, principalmente de estudantes parisienses em maio de 1968, pois naquela época os jovens franceses realizavam protestos políticos aí por meio de pinturas em muros. Ficou muito conhecida esse mês de maio de 1968, né? Ficou internacionalmente conhecido por ter sido um período de efervescência social, né, que se iniciou aí a partir de protestos estudantis em Paris. Então esses protestos se alastraram pelo país e chegaram a abalar até a ordem da Quinta República Francesa, iniciada em 1958. Tá? Então esse movimento de maio de 68 também ficou internacionalmente conhecido por ter motivado a continuidade de movimentos revolucionários em outras partes do mundo, principalmente na questão do não às guerras, né? Enfim. Então esses movimentos aí contra a contracultura, né? Esse termo contracultural foi iniciado aí pela imprensa norte-americana nos anos 60 e referia-se às manifestações culturais marginais, contestadoras, que também floresciam nos Estados Unidos e em outros países, especialmente na Europa, no caso a França, né, representando formas não tradicionais de oposição. Bom, desse movimento múltiplo de contraposição, que respondia à acelerada industrialização naquela época, e que acontecia ali um crescimento econômico e racionalizado, científico, principalmente no pós-guerra, né? Então surgiram aí importantes manifestações artísticas, como no caso o rock surgiu nessa época, os movimentos hippie, os movimentos punk, tá? Que são movimentos assim como o hip hop, movimento hippie, movimento punk, bem como a internacionalização do movimento estudantil, que culminou aí em manifestações como a de maio de 68.
Então, o movimento contracultural da década de 60 representou uma revolução comportamental nas sociedades ocidentais daquela época, tá? Então, o grafite teve toda essa influência, mas foi nos Estados Unidos, mais precisamente nas periferias de Nova York, que o grafite ganhou propulsão para ocupar as ruas, os becos de todo o mundo. Então, na década de 70, em meio àquela negligência, a falta de planejamento urbano das grandes cidades, a expansão, no caso, consequência de tudo isso, da criminalidade, então os jovens dos bairros das periferias de Nova York passaram a difundir uma nova linguagem artística que foi os grafites, tá? Bom, dessa forma, a arte do grafite, desde seu surgimento, se deparou aí com a necessidade de transgredir um sistema opressor, tá? De protesto mesmo. Então, era um movimento contra a cultura dominante. Não é possível, infelizmente, identificar com precisão, como já disse, quem foram os pioneiros do grafite nos Estados Unidos, devido, evidentemente, aos sentidos de marginalidade que caracterizavam essa arte desde o seu início. Tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só, tá ótimo. Nossa, 20 minutos de aula e a gente continua na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau.